Fala turma, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais uma que tem a finalidade de ajudar você no seu percurso rumo ao seu objetivo. Concurso do IJF, residência, CESA, se dá melhor na sua prova aí da sua faculdade, alguma seleção ou algo futuro e também melhorar a sua qualidade profissional, a qualidade da sua assistência. Nossas aulas aqui, elas têm aí todos esses propósitos, todos esses objetivos, consegue alcançar todos esses vieses, né? Quero agradecer aí a presença, o esforço de estar constantemente ao vivo aqui conosco e vamos começar sem mais delongas, tá bom? Eu quero pedir só que vocês curtam o vídeo, ok? Também compartilhem com os colegas de vocês, os quais vocês sabem que podem aproveitar bastante essa aula, ok? Então, aqui a gente já vai dar início porque nós só temos 1 hora, né, de live. Embora essa aula vá ficar salva tanto aqui no Instagram como também no YouTube, ok? Queria pedir inclusive que vocês fossem lá no YouTube, dessem uma força lá, o meu canal é o Rafael Querino, tá lá, ok? Ando sempre compartilhando, para poder a gente amplificar também o alcance dessas aulas para quem, né, tem uma adaptação melhor ao YouTube, ok? Isso vai ajudar aos seus colegas, não é a mim não, é aos seus colegas. Essa aula vai ficar salva e quem quiser ter acesso ao conteúdo em PDF da aula, nós liberamos para o pessoal do Telegram. Tá? Nós liberamos para o pessoal que está fazendo parte do Telegram, que é um grupo bem específico para quem está se preparando para o concurso do IJF. Quem tem interesse aí em entrar no grupo do Telegram, depois fala comigo aí no direct, que eu dou todas as orientações. É um grupo pago, a gente cobra uma taxa única de R$30 e lá você tem acesso a um acervo de questões, mais de 200 questões, todas comentadas. Ok? Dicas de como se preparar melhor, de como afiar o teu machado, né? Para que você possa derrubar a árvore mais rápido e com mais precisão, ou seja, possa se dar bem melhor no seu concurso, tá certo? Eu vou desligar os comentários, depois eu retorno com eles, porque a gente já vai dar início à aula sem perder tempo. Lembrando que a aula de hoje sobre intoxicação exógena foi um pedido da maioria das pessoas, eu coloco no Instagram sempre, faço uma pequena pesquisa, uma pequena enquete sobre qual conteúdo você quer naquela semana, ok? A aula geralmente ocorre às sextas-feiras a partir das 21 horas e 31 minutos. Essa semana, ontem, né, foi sexta-feira, não consegui, ok? Está a tempo esse horário, mas estamos hoje e vai ficar salva no Instagram e no nosso canal no YouTube, ok? Compartilhe com os teus colegas essa informação. E detalhe muito importante, todo o conteúdo que eu for passar hoje de intoxicação exógena é um material retirado 100% do guia de intoxicação do IJF. Bem melhor aí para você, já que o concurso no edital, o material que é para estudar é cobrado intoxicação e é óbvio que eles vão cobrar algo relacionado ao guia de atendimento de intoxicações do IJF. Então eu tive acesso a esse material em PDF, mandei inclusive em alguns grupos meus de WhatsApp, alguns grupos mais exclusivos. E tá aqui o material para você. A aula é hoje toda composta desse material do guia de intoxicação do IJF. Material de acesso público, tá? Não é de acesso exclusivo, não. Ok? Então vamos começar aqui comentando, tá? Iniciando aqui a nossa introdução. O que é intoxicação, Rafael? O que é intoxicação e por que a gente chama de intoxicação exógena, né? Vocês devem primeiro saber o que é um agente tóxico, o que é o agente que causa essa intoxicação, que nós chamamos muito, na maioria dos casos, de envenenamento. Então, um agente tóxico é um composto químico que, ao entrar em contato com o teu organismo, vai causar algumas alterações clínicas, alguns danos. E esses danos são reações químicas,
tá? Que vão ser variáveis conforme o tipo de substância química e o local ao qual esse agente tóxico está em contato, né? São substâncias nocivas que podem gerar o comprometimento da funcionalidade do teu organismo. Inclusive, essa funcionalidade, esse comprometimento pode ser temporário ou pode ser permanente, trazendo algumas sequelas e, inclusive, em alguns casos, até letal, né? Então, essa instabilidade clínica que nós chamamos, ela pode ser temporária, ok? Transitória ali, ou permanente, tá certo? Algumas pessoas podem ficar com algumas sequelas. E vale ressaltar que os extremos de idade, mesmo que assintomáticos, estando em contato com essas substâncias, nós consideramos como algo muito grave, nós consideramos como uma emergência, porque alguns pacientes vão chegar na sua unidade de atendimento ou vão ser atendidos pela equipe do pré-hospitalar, SAMU, Corpo de Bombeiros, equipe de voluntários, vale ressaltar isso, e esses pacientes podem estar assintomáticos. Mas se forem extremos de idade, aqui no slide tem crianças, mas extremos de idade, crianças e idosos, mesmo que assintomáticos, eles são considerados uma emergência. Nós temos que dar atenção a esses casos, ok? Nós não podemos passar despercebido em decorrência de um quadro assintomático. Por quê? Porque o organismo desses pacientes não reage da mesma forma de um adulto jovem. E isso pode nos enganar. Tá? A gente pode aí achar que o paciente está clinicamente bem, dispensar o atendimento, não orientar a procura por uma unidade de atendimento mais complexa, e esse paciente vinha a óbito, porque a sintomatologia pode surgir algumas horas depois do paciente ter tido contato. Papel do enfermeiro. O que é que o enfermeiro deve estar ligado aí para iniciar o atendimento? Então, é muito importante que ocorra no primeiro contato a investigação. Tá? Como ocorreu esse episódio de intoxicação? Por exemplo, foi acidental? Foi proposital? Nós estamos aí no mês do setembro, né? Amarelo, simbolizando a prevenção do suicídio, simbolizando a valorização pela vida, e nós temos alguns casos, né, de suicídio, tentativa de suicídio por substâncias tóxicas. Então, como foi? Como ocorreu? Qual é a substância também, se for possível saber? Lembrando que em algumas bancas de concurso eles vão colocar sintomatologia para a gente tentar associar com o possível agente tóxico. Dentro dos slides aqui da nossa aula nós temos essas informações para você, tá certo? Então, qual foi a substância ingerida? Por quê? Porque sabendo da substância, eu vou conseguir conduzir melhor o caso, eu vou saber oferecer um tratamento mais direcionado, inclusive sem perder tempo. Aqui, tempo é ouro, tempo é vida. Qual foi a quantidade ingerida desse paciente? Há quanto tempo? Porque dependendo do tempo, eu vou realizar algumas condutas. Se tiver passado alguns minutos, mais do que 60 minutos, eu não vou mais poder realizar determinada conduta, né? Nós vamos falar sobre isso, então é muito importante a gente tentar descobrir o tempo. Rafael, eu não sei qual foi a substância, eu não sei há quanto tempo, eu não sei como aconteceu. E agora? Não, isso não impede de nós darmos início e andamento ao processo terapêutico, ao processo assistencial. Só que, quanto mais investigações eu fizer, quanto mais informações eu tiver sobre todo o processo envolvido por trás da intoxicação exógena, melhor é para a assistência ao nosso paciente, ok? Além disso, nós também temos que verificar outro fator primordial que em alguns casos eu percebo passar desapercebido pela equipe: o histórico desse paciente, o passado clínico desse paciente. É um paciente que já faz uso de algumas medicações, ele possui algum distúrbio psiquiátrico, ele já faz tratamento, né, em alguma unidade de saúde, alguma unidade de saúde mental, ele já fez alguma tentativa de suicídio, tá certo? Então é um paciente que já tem um passado histórico de tentativas de suicídio, então isso também deve entrar no nosso processo investigativo, ok? A primeira medida, então, a ser tomada quando a gente se depara com um paciente vítima de intoxicação, principalmente no pré-hospitalar, não é se preocupar, porque muita gente se preocupa qual foi o agente e qual é o antídoto.
ok? Na assistência, isso é muitas vezes é oferecido essa assistência ao paciente, mas é uma assistência errada. Meu foco é a estabilização do paciente e isso cai na sua questão de concurso. Tá? O primeiro contato que eu tenho com o paciente, tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar, meu primeiro foco é estabilizar o paciente. E aí eu estabilizo o paciente oferecendo que tipo de assistência? O ABCDE, a abordagem primária. Então, na sua questão de concurso, lhe perguntar se a primeira medida a ser tomada com o paciente a prioridade é identificar qual foi o agente tóxico ou tentar descobrir o agente tóxico e oferecer o antídoto, essa resposta não condiz com a realidade clínica, com a realidade da assistência do paciente e muito menos com a sua questão de concurso. Ok? A prioridade é oferecer uma estabilidade ao paciente através de uma abordagem primária. Tá? Eu vou me preocupar com a via aérea desse paciente, eu vou me preocupar com a estabilização da cervical. Rafael, mas é intoxicação. Sim, mas se esse paciente tiver sofrido uma queda após um desmaio, por exemplo, tá? Ou até mesmo um ato de agressão física, e ao ser, por exemplo, usuário de drogas, e se envolveu ali num quadro de agressão física, eu tenho que me lembrar. Então é o ABCDE, letra B, eu vou me preocupar com a via aérea desse paciente, com padrão respiratório, com padrão ventilatório. Eu vou me preocupar se ele está, como é que está o padrão circulatório desse paciente, se ele evoluiu com a parada cardiorrespiratória, tendo em vista, inclusive, que a grande maioria dos agentes tóxicos podem levar a uma parada cardiorrespiratória, tá certo? Eu vou me preocupar com o nível de déficit neurológico desse paciente, tá? Eu vou avaliar ele através da escala de Coma de Glasgow, a reatividade pupilar. Eu vou fazer a exposição do corpo desse paciente na medida do possível, no momento que for possível, tentando identificar outras lesões, para depois de estabilizar, aí é que eu vou me preocupar com outras condutas desse paciente, entende? Então, essas medidas são importantíssimas para minimizar a possibilidade de óbito desse paciente. Isso vai estar no seu concurso. Após essa assistência é que eu vou procurar tentar identificar qual foi o agente tóxico, tá? Qual foi o agente tóxico, tá bom? E se for no pré-hospitalar, aí vem uma questão de concurso. O próximo passo é afastar o paciente do contato com o agente tóxico. Então, o primeiro passo é oferecer uma estabilidade clínica ao paciente. O segundo passo, no pré-hospitalar ainda, é afastar o paciente do agente tóxico, é diminuir o máximo possível o contato desse paciente com o produto tóxico. E quando chega no hospital, eu dou continuidade a essa assistência. Mas, Rafael, quando ele chega no hospital, quando ele chega na instituição de saúde, quando ele chega lá no IJF, eu já tirei ele do contato com essa substância, porque foi lá no pré-hospitalar, foi dentro da casa dele. Lê do engano. Se tiver ainda nas roupas desse paciente, ele continuou tendo contato, tá? Então eu vou tentar identificar também se existe ali o agente tóxico em contato com o paciente também na instituição de saúde, ok? E aí eu vou, por exemplo, iniciar a remoção das roupas desse paciente, porque às vezes, em alguns casos, nós temos o agente tóxico ali nas roupas, nos utensílios desse paciente, e nós não percebemos, porque a prioridade realmente da equipe do pré-hospitalar é oferecer uma estabilidade. Eles vão tirar o paciente do contato com o agente, mas o foco é oferecer uma estabilidade e encaminhar rápido esse paciente para uma unidade de saúde, ok? Então, o primeiro passo, reforçando, isso vai estar na sua questão de concurso lá do IJF. Oferecer uma estabilidade, estabilização clínica. Vamos já falar mais sobre isso, mas já resumi o ABCDE, a abordagem primária. Depois, dar continuidade à assistência. Qual é o próximo passo? Descontaminação, afastar o paciente do agente tóxico, tá? Remover roupas, por exemplo. E você, profissional, na hora de tocar o paciente, tem que ter muito cuidado, porque alguns produtos químicos que estão ainda em contato com o paciente podem gerar sua contaminação. Lembre que antes de oferecer uma assistência ao paciente, você deve se preocupar com a cena, com o local, para que você, profissional, não seja uma segunda vítima, ok? Beleza?
Então vamos lá, dando continuidade. Então o paciente chegou na instituição de saúde, o paciente chegou lá no IJF, nós vamos dar início, dar andamento ao processo de assistência de forma sistematizada, um passo a passo, né? Oferecendo uma assistência com a maior qualidade possível. Por exemplo, nós vamos fazer a monitorização desse paciente. Rafael, começa a monitorização, checar sinais vitais, checar sinais vitais, tá? Colocar esse paciente no monitor cardíaco, fazer um eletrocardiograma, checar a glicemia capilar, colher coleta de sangue para fazer avaliação de laboratório, hemograma, gasometria, tá? Então nós temos a nossa monitorização, ok? Avaliar o nível de consciência, funcionar de preferência 2 acessos venosos de grosso calibre, um no membro superior, cada um em cada membro superior. Se possível, né, dependendo da avaliação, a equipe já vai preparar material para realizar a via aérea invasiva, preparar ventilador mecânico, ok? Então essa é a assistência que tem a finalidade de oferecer uma estabilização clínica do nosso paciente. Aqui eu cito para vocês quais são os agentes tóxicos mais cobrados nas bancas de concurso, né? Nós temos aí medicamentos, como por exemplo os opioides, ok? Nós temos os agrícolas, né? Os organosfosforados, os pesticidas, nós temos algumas substâncias corrosivas, reforçando a informação de que essa aula é toda baseada no guia de intoxicação do próprio IJF, ok? Do próprio IJF. Todo ele é pautado no guia de intoxicação do IJF. Então compartilha esse vídeo com a maior quantidade possível de colegas aí que podem se beneficiar assistindo essa aula, ok? Então, vamos aqui, voltando aqui ainda, nós temos monóxido de carbono, também é um dos agentes muito cobrados nas provas, e os raticidas, ok? Como é que nós vamos oferecer uma assistência a esse paciente, tá? Então, reforçando aí a informação, primeiro passo, estabilização do paciente, a estabilização clínica, através principalmente da abordagem primária. Enquanto esse paciente não estiver estável clinicamente, eu não devo me preocupar com outros passos, tá certo? Eu devo tentar minimizar o máximo possível o contato desse paciente com o produto tóxico, é a segunda etapa. A próxima etapa, nós vamos tentar oferecer um antídoto, se tiver. A grande maioria dos agentes tóxicos não possui o antídoto, muita gente se preocupa muito com isso, tá? O foco não é esse, de imediato não é esse. A próxima etapa também nós vamos aumentar a eliminação do agente tóxico. Alguns produtos tóxicos já estão no organismo do paciente. Nós vamos oferecer um aumento da eliminação, como por exemplo através do processo de hemodiálise, que tem a finalidade de aumentar a eliminação desse produto, oferecer um suporte nutricional e prevenir também sequelas, né, ou reexposição da vítima ao agente tóxico. Tá certo? Vamos lá então, ok? E aí só mais uma vez, reforçando a assistência inicial, a assistência imediata, a prioridade, a estabilização. Estou batendo nessa tecla porque eu preciso que essa informação entre na sua cachola, ok? Então, ofereço uma estabilização. Em seguida, nós vamos iniciar o processo de descontaminação. O processo de descontaminação envolve desde o pré-hospitalar, quando eu afastei a vítima do agente tóxico, quando eu removi as roupas, e bem como quando eu ofereço uma lavagem gástrica, dependendo do caso, dependendo do tempo, vamos já falar sobre isso, e também carvão ativado, né? E vale ressaltar o seguinte, pessoal, nós temos que avaliar o risco do paciente ter broncoaspiração durante a passagem de sondas nasogástricas em pacientes com reflexo de vômito e sem vias aéreas devidamente protegidas. Por que isso? Nós temos algumas literaturas que orientam a administrar o carvão ativado sem a sonda nasogástrica. Na grande maioria dos atendimentos, há necessidade de fazer a passagem da sonda nasogástrica para facilitar tanto a lavagem gástrica do paciente como a administração do carvão ativado. Ok? Mas se for
para uma questão de concurso, é obrigatório passar a sonda nasogástrica para fazer a administração do carvão ativado? A resposta é não. Não é obrigatório. Eu posso administrar o carvão ativado ao paciente, mesmo ele estando sem a sonda nasogástrica. O problema na prática, no dia a dia, é que o paciente ele sente um desconforto muito intenso, porque o carvão ativado tem um sabor muito ruim. E isso pode levar o paciente a apresentar vômitos. E o problema do vômito é que ele pode broncoaspirar. Okay? Inclusive o vômito é contraindicado, tá certo? Eu já vi questão de concurso dizendo que é indicado, é uma questão anulável, porque os riscos são altíssimos, tá certo? Os riscos são altíssimos para o paciente, ele pode broncoaspirar, dependendo do conteúdo ele pode sofrer outras lesões, tem um risco de rebaixar, enfim, tá? Não é adequado estimular o vômito, ok? Mas aí reforça, questão de concurso, carvão ativado pode ser passado por sonda nasogástrica ou não, ok? Tem esse detalhe, vamos já se aprofundar aí na lavagem gástrica e no carvão ativado. Como é que eu aumento a eliminação desse produto? Bom, através de múltiplas doses de carvão ativado, não são todas as substâncias tóxicas, das quais eu vou submeter o paciente a uma administração constante de carvão ativado. Uma parte eu administro apenas no primeiro atendimento ao paciente, tá? Eu faço aquela dose de ataque e pronto. Então, por isso que também é importante que nós saibamos qual é o agente tóxico, tá? Porque algumas, nós vamos ver que algumas elas não têm indicação de fazermos múltiplas doses, mas outras drogas, outros agentes tóxicos, os pacientes se beneficiam sim das múltiplas doses. A alcalinização da urina, através da administração de bicarbonato de sódio e também através da hemodiálise. Tudo isso ajuda a aumentar o processo de eliminação da droga, diminuindo assim os efeitos da substância no organismo do paciente, tá? E um tratamento específico é a administração de antídotos. Vamos falar sobre as principais drogas que podem estar contidas lá no teu concurso, na tua questão, tá? No dia da prova. E você deve sim saber quais são os possíveis antídotos que neutralizam o efeito dessas substâncias, ok? A anamnese do paciente intoxicado. Nós já vimos isso, vou só reforçar para você. O que eu devo fazer, como eu devo investigar, é um passo a passo. Você deve tentar descobrir qual foi o agente causal, o agente tóxico. Outro ponto muito importante da anamnese é tentar identificar a quantidade, né, ingerida, a quantidade do agente tóxico que o seu paciente teve contato, qual é o tempo decorrido da hora do evento até o momento que foi iniciado a assistência, tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar. Outro detalhe muito importante que não consta aqui, eu espero que você esteja com caneta e papel na mão, porque algumas coisas eu esqueço de anotar, mas vou falando para você. Anota isso. Qual foi a assistência prestada no pré-hospitalar? É muito importante, para que você, não, em alguns casos, não precise submeter um paciente a um tratamento duplo, a um tratamento que pode se tornar ineficaz, já que ele já foi realizado no pré-hospitalar, tá? E aí você não precisa submeter o paciente a um novo tratamento, que muitas vezes pode até trazer mais prejuízo. Você perde tempo, né? Então você precisa oferecer uma assistência mais direcionada. Sintomas iniciais é muito importante, porque às vezes o paciente chega na instituição de saúde já muito rebaixado, já com quadro de síncope, e as manifestações clínicas são muito importantes, porque às vezes nós não conhecemos qual é o agente causador, o agente tóxico, mas sabendo das manifestações clínicas tem como a gente suspeitar, aumentar o nível de suspeita ou até mesmo conseguir dar um diagnóstico mais preciso. E aí eu consigo oferecer uma assistência mais direcionada. Então é muito legal você tentar coletar os sintomas, né, iniciais. Você pergunta à equipe que atendeu inicialmente, as pessoas que viram o paciente passar mal e o passado de saúde e doença desse paciente, o histórico médico desse paciente. É muito importante, porque às vezes é um paciente que tem um transtorno mental, tá? Já faz uso de muitas medicações,
tá? É um paciente que possui outras comorbidades, então é importante que a gente saiba todo o histórico do paciente, ok? Vamos aqui ao que também nos interessa, que quais são as manifestações clínicas conforme alguns tipos de substâncias. Nós temos nós temos alguns tipos de síndromes, né, que o paciente pode apresentar. A primeira delas aí que pode estar na sua banca é não perguntar necessariamente qual foi o agente e relacionar as manifestações clínicas. Ele vai perguntar a você, por exemplo, o paciente apresenta uma síndrome anticolinérgica. O que é que eu aconselho a você? Tira o print desse slide aqui, tá? E transforma ele em algo que você possa ter contato constante dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, no seu percurso de casa para o trabalho ou vice-versa, ok? Porque essas são informações primordiais para a sua prova. Então, síndrome anticolinérgica é aquela síndrome em que o paciente apresenta midríase, tá? Rubor facial, taquicardia, pele e boca secas, diminuição das secreções corpóreas, secreções salivares, constipação, retenção urinária e agitação psicomotora. O professor Rafael não vai dizer o que é que significa esses termos técnicos, você já deve saber, se não pesquisa, não estou sendo mal, isso é metodologia ativa, se eu dou de mão beijada você não aprende, se você procurar informação você aprende e esse nível de aprendizado se retém por muito mais tempo, inclusive até o dia da prova, é melhor para você, ok? Vamos lá, continuando então aqui o nosso assunto. Quais são os possíveis agentes etiológicos, agentes tóxicos que causam a síndrome anticolinérgica? Nós podemos ter atropina, escopolamina, plantas do gênero Datura, né? Por exemplo, a saia branca, zabumba, antihistamínicos, ok? Como por exemplo Fenergan, antidepressivos tricíclicos e inclusive toxina botulínica, certo? Então esses são os principais agentes causadores de síndrome anticolinérgica. Síndrome colinérgica, quais são os agentes em que quais são as manifestações clínicas da síndrome colinérgica? Veja só, é o contrário da síndrome anticolinérgica, tá? Tudo que eu tenho de manifestação clínica na síndrome anticolinérgica, eu tenho o contrário na síndrome colinérgica. Bradicardia, incontinência fecal e urinária, veja que na anticolinérgica era continência. Eu tenho sudorese, tá? Na síndrome anticolinérgica eu tinha diminuição das secreções, eu tenho cialorreia, eu tenho aumento da secreção brônquica, eu tenho fibrilações, né, as arritmias cardíacas, eu tenho convulsões, eu tenho coma e morte por insuficiência respiratória. Rafael, quais são os prováveis agentes causadores da síndrome colinérgica? Inseticida organofosforado, inseticida carbamato e fisostigmina. Vamos lá, sem perder tempo. Síndrome convulsiva. Bom, dentro da síndrome convulsiva, crises de convulsão. Quais são os agentes etiológicos principais cobrados nas bancas de concurso? São 3. Estricnina, isoniazida e inseticida organoclorado. São os 3 principais causadores de crise convulsiva. Rafael, para que eu quero saber disso? 2 coisas. Primeiro, quando um paciente chegar com crise convulsiva, você tem um círculo de suspeita, 3 substâncias. Segundo, para passar no concurso e se tornar um servidor público, adquirir sua estabilidade financeira, profissional, realizar os seus sonhos, oferecer uma segurança financeira, de carreira e profissional para você, para a sua família e oferecer a sua assistência, oferecer o seu trabalho numa instituição de saúde séria e renomada como é o IJF, ok? Então você vai descobrir aí, memorizar para essas 3 coisas. Síndrome depressora do sistema nervoso central. Ora, rebaixamento do nível de consciência. O que é que o paciente vai apresentar? Que eu digo que é uma síndrome depressora do sistema nervoso central, rebaixamento do nível de consciência. Sonolência, torpor e coma.
tá? Sonolência, eu posso trocar o nome por letargia, inclusive, um sono ali leve que acorda ao chamado. Torpor, tá? Vou dar a dica aqui para você que eu não gosto de dar muito, porque eu quero estimular o seu aprendizado. Quanto mais você busca a informação, mais você aprende. Mas vou entregar essa de mão beijada. Torpor é uma sonolência mais profunda. Eu preciso fazer um estímulo no paciente, um estímulo de pressão. Lembre que não é mais recomendado fazer estímulo de dor. E estímulo de pressão para o paciente acordar e depois ele rebaixa de novo. E como ele não tem nenhuma resposta? Quais são os agentes, possíveis agentes causadores do rebaixamento do nível de consciência? Intoxicação por álcool, barbitúrico e benzodiazepínicos. Síndrome extrapiramidal. Turma, sempre que você ouvir extrapiramidal, é alguma coisa relacionada com movimentos do corpo, movimentos involuntários, tá? Movimentos involuntários. Não é crise convulsiva, são movimentos involuntários, tá? E aí nós temos alguns termos técnicos como crise oculógera, distonia e espasmos musculares ou parkinsonismo, tá? Lembra daquele paciente que está com crise de Parkinson, né? As manifestações musculares, o paciente que está com intoxicação que leva à síndrome extrapiramidal, significa dizer que ele está com algumas contrações musculares involuntárias. Quais são os agentes, Rafael, etiológicos que podem desencadear, então, essa síndrome? Nós temos aí, por exemplo, a clorpromazina, levomepromazina, aldol ou haloperidol e a metoclopramida. A gente vê muito, às vezes, o paciente, após o uso da metoclopramida, apresentar pequenos espasmos, ok? É muito comum na clínica, na assistência. Então, tá aí a causa, tá? São efeitos aí da intoxicação por essas substâncias. Síndrome hepatorrenal tóxica, que é que a gente vai ter aí de agente etiológico que pode desencadear síndromes, né? Tanto no fígado como nos rins. Paracetamol é muito comum, a gente acha que o paracetamol é uma substância inofensiva. Se for mal utilizada, principalmente numa frequência de vezes muito elevada, ele pode causar inclusive hepatite fulminante, isso é uma intoxicação. Cogumelo tóxico, fósforo inorgânico e tetracloreto de carbono. Síndrome da metahemoglobina tóxica. Nós vamos ter como quadro clínico cianose cinza arroxeada. Isso é muito comum em decorrência do acúmulo de gás carbônico no organismo por problema respiratório. Substâncias envolvidas, nós vamos ter nitrito, nitroglicerina, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Naftaleno, tinta de carimbo, ok? Isso quando você tem um contato por inalação. Graxa de sapato, eu mesmo já atendi muitos pacientes, né, em ambiente de emergência, tanto no pré-hospitalar quanto no intra, tanto por serem usuários de drogas e usam graxa de sapato, ou então aqueles, geralmente crianças, né, jovens, que ao trabalharem com essa substância têm muito contato com esse material e terminam sofrendo uma síndrome de metahemoglobinemia, tá? E eles chegam geralmente com alteração da cor da pele, pele cianosada e também com alteração do padrão respiratório, ok? Isso é muito comum. Tá? Vamos lá, síndrome narcótica. Síndrome narcótica, nós vamos aí ter como principais substâncias envolvidas, inclusive as derivadas do ópio, principalmente morfina, tramal, tá? E no Brasil está se tornando algo bem grandioso. Manifestações clínicas, as principais: miose, depressão neurológica, aquele paciente que está com rebaixamento do nível neurológico, entrando num quadro de sonolência, desorientação, e também problemas respiratórios. Geralmente, nas questões de concurso, quando se trata de intoxicação por essas substâncias, né, principalmente aí morfina, eles colocam muito esse termo, a principal manifestação clínica associada dentro dos itens lá da questão vai ser depressão respiratória, depressão cardíaca e depressão neurológica, tá? Então fique atento a essas três informações: depressão neurológica, depressão respiratória e depressão cardíaca. Principalmente a respiratória, onde o paciente está evoluindo com bradipneia,
tá? E pode evoluir com uma parada cardiorrespiratória e em seguida com uma parada respiratória e em seguida com uma parada cardiorrespiratória. E uma das questões também muito comuns que eles colocam na prova é qual o antídoto, né? Qual o antídoto contra essa substância. Então, o antídoto muito utilizado, né, no mundo todo é a naloxona, tá? Naloxona. Então, eu dei aí três informações para vocês aí num slide só. 3 questões aí essenciais, ok? Vamos lá então, continuando. Síndrome neurológica maligna é outra manifestação clínica, tá? Que pode acontecer em decorrência de intoxicação pela clorpromazina e o haloperidol. Quais são as manifestações clínicas que esse paciente pode apresentar à turma? Bom, nós vamos ter hipertermia superior a 40 graus. Mesmo assim, o paciente estando consciente, orientado, ele vai apresentar um quadro de rigidez muscular e pressão arterial flutuante, ok? Então, focar principalmente na hipertermia, tá? A questão falou em hipertermia, o problema é uma síndrome neurológica maligna, muito associado ao uso excessivo da clorpromazina e também do haloperidol, o famoso Aldol, ok? Vamos lá. Síndrome da psicose tóxica, muita síndrome, mas bem resumido aí para você, bem objetivo, já para ajudar você a memorizar. Quanto mais enxuto, menos informação, mas a informação ela é direcionada, mais fácil você consegue memorizar. Bate o print aí dessas informações, tá? E salva aí no teu celular como fonte de pesquisa. Síndrome da psicose tóxica. O nosso paciente vai apresentar distúrbios psíquicos, distúrbios neurológicos, cardiovasculares e respiratórios. Quais são os principais agentes, Rafael? Anfetaminas, cocaína, LSD e maconha. Beleza? Descontaminação. Quais são as etapas do processo de descontaminação? Primeiro nós já fizemos lá no pré-hospitalar, né? Nós já afastamos o paciente do contato com um agente tóxico, removemos roupas, em alguns casos inclusive lavamos o corpo do paciente para remover o máximo possível desse agente tóxico do contato com o paciente, né? Tivemos cuidado, inclusive, a equipe do pré-hospitalar e do intra-hospitalar a utilizar os EPIs adequados para não termos, nós, né, profissionais, não termos contato também com o agente. Caso contrário, vamos se tornar também uma segunda vítima e não queremos isso. Êmese, pode ou não pode fazer? Não é recomendado fazer. Questão de concurso, não é para estimular o vômito desse paciente. Carvão ativado, dependendo da substância e do tempo, tá? Nós vamos utilizar o carvão ativado. Como é que ele age? Ele age dissolvendo com a letra D de Deus, com a letra D de Deus, com a letra D de dinheiro, tá certo? Deus que vai fazer você passar no concurso, mas você que está se esforçando. Não é você que está só sentado e vai fazer a prova sem ter se preparado, não. Não vem com negócio de sorte, que Deus vai me ajudar, que isso aí não existe. Deus ajuda a quem se prepara. E se prepara da forma correta, ok? Então ele vai dissolver. O que é dissolver? Eu coloquei até essa imagem aí para ajudar um pouco mais você a memorizar, a entender. O processo de adsorção, como a própria imagem diz aí, ela é diferente da absorção. A absorção é esse primeiro círculo onde os produtos, 3 bolinhas, estão dentro de uma maior. Já a adsorção, essa segunda parte aí, que é exatamente a ação, a forma de ação do carvão ativado, é quando nós temos essas 3 bolinhas coladas, aderidas a uma bola maior. Então, quando eu administro o carvão ativado, ele passa pelo trato gastrointestinal e alguns agentes tóxicos, não são todos, alguns agentes tóxicos aderem ao carvão ativado e ele continua o seu percurso pelo trato gastrointestinal através dos movimentos peristálticos, inclusive, questão de concurso, para que eu possa administrar o carvão ativado, eu devo identificar a presença de movimentos peristálticos no paciente. Se eles estão ausentes, não há condições de administrar o carvão ativado, porque não vai ter percurso, tá? Não vai ter percurso. E aí ele não vai ser eliminado junto com as fezes.
Rafael, como é que eu faço a identificação da presença ou da ausência dos movimentos peristálticos? Ausculta dos ruídos gastrointestinais e estetoscópio. Estetoscópio não é só para verificar a pressão arterial, é para fazer a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, a ausculta abdominal e a ausculta de carótidas. No nosso caso, se não tiver presença de ruído adventício, não é para ser, é contraindicado fazer a administração do carvão ativado. Por quê? Porque não vai fazer efeito. Não entendeu a forma da bolinha? Tá aí. O que é a absorção? É quando o produto entra. O que é a dissorção? É quando o produto adere. Pega a informação. Se não entendeu, assiste novamente. Passando. Eficácia de acordo com o tempo de administração. Veja bem, quanto mais rápido o carvão ativado for administrado logo após o evento de intoxicação, mais ele vai ter efeito, tá? Então, por exemplo, a partir de 5 minutos após a intoxicação, ele já diminui a sua capacidade de efeito em 73%, tá? Em 30 minutos ele diminui em 51%, né? Ele passa, certo? Quer que você entenda, não é que diminui total. Por exemplo, que eu digo ali no primeiro, né, no amarelinho ali, a partir de 5 minutos ele diminui, ou seja, ele perde aí 27%, ele fica com um efeito de aproximadamente 70%. Então, ele tinha 100%, caiu 27%, ou seja, sua capacidade de efeito vai ser 73%, não é 100%. Então, veja que quanto mais tempo eu demoro para iniciar o atendimento, para encaminhar o paciente para a unidade de saúde, menos eficiência, menos eficácia tem o meu tratamento. Ok? Passou de 60 minutos, ele vai ter um efeito aí de aproximadamente 36%. Passou de 2 horas, geralmente ele perde a sua eficácia. Ok? Ele perde a sua eficácia. Então veja que em 1 hora, o tanto de eficiência, o tanto de eficácia, o tanto de capacidade terapêutica, o carvão ativado já perdeu. Mas mesmo assim nós não podemos deixar de utilizá-lo. Ok? É muito importante fazer isso. Bom, a sua eficácia, atenção, a eficácia do carvão ativado, ela diminui com o tempo entre a exposição ao agente tóxico e a sua administração, nós acabamos de ver isso. É considerado para o paciente que se apresenta dentro de 1 hora de overdose, potencialmente tóxica, de toda forma o seu melhor efeito é no período de até 1 hora, tá? Contudo, não se pode excluir o seu benefício. E é importante considerar que nós temos poucos agentes tóxicos, tá? Que vão diminuir a sua motilidade gástrica, então a gente pode administrar o carvão ativado em até 4 a 6 horas, depende do agente tóxico, tá? Isso aí é só para vocês terem uma ideia. Lá embaixo eu quero que vocês fiquem atentos com relação a como é que o carvão ativado deve ser utilizado, ok? Então isso cai em concurso, principalmente o último lá, que está em cinza lá embaixo. Leiam comigo, ó, a dose recomendada é de 1 grama do carvão por quilo de peso. Tá? Você vai pegar 1 grama por quilo. Então, se é um paciente que tem 70 quilos, 70 gramas, ok? E aí você vai diluir em 100 a 200 ml de água. Rafael, pode água? Água filtrada, tá? Geralmente o padrão é 100 ml, tá? De 100 a 200 ml tá correto. 100 ml tá correto. Pode ser água, pode ser soro fisiológico ou podem ser catárticos. O que são os catárticos, Rafael? Manitol e sorbitol. O que é que acontece? O carvão ativado ele gera como principal reação adversa de imediato problema de constipação. Se o paciente já tem piora, então os catárticos eles evitam ou diminuem, minimizam o surgimento da constipação intestinal. Ok? Então nós vamos ter algumas instituições que já tem ali no seu protocolo para que a equipe, quando for diluir o carvão ativado, 1 grama por quilo, tá? Em 100 ml de água, se você não tem, né, o soro fisiológico, mas se você tem o cartático, né, o manitol, o sorbitol, é muito importante fazer essa utilização. Fique claro isso, questão de concurso, ok? Bom, vamos lá, continuando. Pacientes conscientes podem ingerir o carvão ativado via oral. Olha só, isso é fundamental. Por isso que eu coloquei bem grande aí para você a atenção. Quando eu colocar atenção,
bate o print, anota, registra, assiste o vídeo de novo, tá? Isso cai na tua prova. Pacientes conscientes podem ingerir o carvão ativado, mas cuidado, pacientes conscientes, tá? No entanto, sua palatabilidade, ou seja, o sabor, pode ser um problema, podendo se aventar a possibilidade de sua ingestão por via, né, tubo nasogástrico, ou seja, podendo recomendar. Porque como tem um sabor muito ruim, o paciente pode ter vômito. Eu falei isso para vocês, ok? Ficou claro? Aí assim, no segundo aí quadrado, você vê que eu coloquei o seguinte, ó. Tudo baseado no guia de intoxicação do IJF, tá certo? Não foi inventado por mim. Nos casos de uso da via oral, pode ser considerado o uso de antiemético, mas pessoal, geralmente dá muito trabalho. O paciente está agitado, a gente ainda vai fazer uso de antiemético para oferecer via oral, não é 100% eficaz. Então, por isso que na maioria dos casos a gente faz logo sonda nasogástrica, principalmente naquele paciente que está rebaixado. Mas aí lembre-se, está rebaixado, eu tenho que proteger a via aérea, porque ele pode também ter vômito mesmo com sonda e essa substância ir para o pulmão, ok? Carvão ativado, lembra que eu falei que o ideal, na maioria dos casos, o seu poder de eficiência é na primeira dose de ataque. Mas, em alguns casos, dependendo da substância, nós vamos poder administrar múltiplas doses, tá? E quais substâncias, Rafael, nós podemos, então, administrar múltiplas doses? Quando eu digo podemos, é porque ela tem eficácia. Carbamazepina, bate o print dessa informação aí, ó. Carbamazepina, dapsona, fenobarbital, quinina, sotalol, teofilina, mitriptilina, digoxina, fenitoína e piroxicam. São essas as substâncias as quais elas têm efeito de eliminação pelo carvão ativado por múltiplas doses. Então o paciente vai fazer isso por 24 horas, geralmente de 4 em 4 horas, por exemplo, tá? Olha só, nos casos das doses múltiplas, o carvão ativado pode ser administrado em até 4 doses, com um total de 200 gramas, sendo cada dose preconizada com... Lembra que na dose de ataque é 1 grama por quilo, aqui já é a metade, tá? Porque eu vou fazer mais vezes, então a gente diminui a dose pela metade, 0,5 gramas de carvão por quilo de peso, de 4 em 4 horas. De 4 em 4 horas, tá? Até o limite máximo. Geralmente são 4 doses de 4 em 4 horas, ou seja, de 12 horas aí geralmente, tá? Após a dose de ataque, a gente fica fazendo essas doses, nós chamamos doses múltiplas, ok? Então, vários estudos reafirmam a superioridade do carvão ativado quando comparado a outros métodos de descontaminação, como a lavagem gástrica. No entanto, deve-se lembrar que a terapêutica de escolha deve ser individualizada para cada paciente, de acordo com o agente tóxico ingerido, a quantidade ingerida e a apresentação clínica. Turma, esse assunto, essa temática, essa estrutura cai nas provas. O atendimento, a assistência terapêutica, ela deve ser individualizada, tá? Anota isso, tá ok? Eu sei que você vai assistir esse vídeo de novo, pode pausar, pode repetir, vai ficar salvo no Instagram, vai ficar salvo no nosso canal no YouTube, Rafael Quirino, lá no YouTube, e no Instagram, Rafael Quirino. Mas olha, a assistência, ela deve ser individualizada. Nós temos que descontaminar, nós temos que estabilizar o paciente, temos lavagem gástrica, temos carvão ativado, temos aumento da eliminação do tóxico, como por exemplo hemodiálise, temos a administração de antídoto, mas é muito importante você pegar essa informação. Ela é individualizada, tá? E vai variar conforme o agente etiológico, a quantidade ingerida e a apresentação clínica do nosso paciente, beleza? Lavagem gástrica. Opa, esse assunto cai em concurso. Coloquei essa foto para você captar essa informação. A posição do paciente, quando você for fazer lavagem gástrica, tem que ser essa daqui. Decúbito lateral esquerdo. Você está vendo aí na foto que por que essa posição? Para ajudar você a entender. Em decorrência da posição anatômica do estômago, perceba que ficando nessa posição, tá? O estômago ele tá cheio devido à força da gravidade, a substância tá ali parada, tá? Ela não consegue percorrer o intestino. Agora, se você colocar o paciente em decúbito dorsal ou em decúbito lateral direito, se for para o lado direito, o produto tóxico
vai ganhar percurso aí para o intestino, vai ser absorvido, vai fazer efeito, vai trazer as manifestações clínicas do nosso paciente. E nós não queremos isso. Então, questão de concurso, curte e compartilha com os teus colegas isso. Compartilha esse vídeo, manda um aviãozinho aí, tá? Decúbito lateral esquerdo é a posição recomendada, ok? Critérios de quando devemos fazer, a lavagem gástrica. O ideal é que o tempo não tenha ultrapassado 1 hora, tá? Por quê? Porque na maioria dos casos o processo de digestão após 1 hora já aconteceu, queridinha, queridinho. O conteúdo tóxico já percorreu e já saiu a sua maior quantidade do estômago. Então fazer lavagem gástrica é até agressivo para o paciente, tá? Incomoda pra caramba. E quando você não tem efeito, você sabe que não vai fazer efeito, então aí é que não deve ser feito mesmo, tá certo? Então, o ideal é que o tempo não tenha ultrapassado 60 minutos. Outro critério, substâncias potencialmente tóxicas ou desconhecidas em quantidades maciças. O tóxico ingerido não é absorvido pelo carvão ativado, porque se é ingerido pelo carvão ativado, não precisa a gente fazer a lavagem. Então, perceba que o tratamento é individualizado. Outra indicação também é quando não existe um antídoto específico eficiente, tá? Porque se existe um antídoto, eu vou lá, administro, não preciso submeter o paciente a um procedimento invasivo, tá? Nós devemos também estar de olho nas contraindicações, né? A eficácia é de acordo com o tempo, tá bom? Do acidente, do agente tóxico, do contato, até a realização, passou de 60 minutos, perde a sua eficácia. Em 10 minutos, 45% de material é recuperado, então perceba só aí. Depois de 10 minutos, segundo informações do Guia de Intoxicação do IJF, nós temos aí que 40% do material tóxico é recuperado. Tá? Perceba o tanto que já foi absorvido, já percorreu, já foi para o intestino depois de 10 minutos. Tá? Fonte, qual é a fonte que eu estou utilizando? O Guia de Intoxicação do IJF, ok? Em 19 minutos, apenas 30% do material é recuperado. Em 60 minutos, entre 8% a 32% do material é recuperado. Turma, bate o print disso, porque onde tem número tem questão. Passou de 1 hora, geralmente é ineficaz e raramente é indicada. Eu não recomendo de forma alguma após 1 hora, ok? Então, só reforçando que o ideal é que o posicionamento do paciente fique em decúbito lateral esquerdo. Nós vamos administrar soro fisiológico, tá? Várias vezes, tá bom? E a técnica ela deve ser realizada até que não haja mais retorno do conteúdo gástrico. Então, passou a sonda nasogástrica no paciente ou orogástrica, dependendo da necessidade, da indicação, da condição do paciente. Por exemplo, vítima de TCE, questão de concurso. Na dúvida, onde em alguns casos o paciente evolui com fratura de base de crânio, tá? Não é recomendado passar sonda nasogástrica, o ideal é que seja sonda orogástrica. O ideal não, a obrigação nossa é fazer orogástrica, ok? E aí eu conecto um tubo seco, geralmente um tubo de soro fisiológico, na ponta da sonda, na extremidade distal, e seco não, com soro fisiológico, e administro esse soro fisiológico. O ideal é que a gente não comece, mas isso não cai para você de concurso. Em questão de concurso, o ideal é que a gente comece com 250 ml, não introduza 500 ml, porque é muita quantidade, isso pode estimular o vômito. Nós não queremos o vômito no paciente, mas se só tem 500 ml, administra com cautela, cuidado, lateraliza o paciente. Se ele vomitar, ele vai diminuir o risco de broncoaspiração, a gente consegue proteger a via aérea do paciente. Tenha sempre um material de aspiração de via aérea ali pertinho, tá? E use os seus EPIs, claro, ok? Cânula de Guedel, material de intubação, porque pode ser necessário. Administrou o soro fisiológico, aí geralmente a gente posiciona abaixo do paciente e esse conteúdo começa a retornar. Ele começa a retornar sujo, né? O soro fisiológico. Aí veio sujo, você administra outro. Geralmente a gente faz ali uns 4 ou 5 tubos de soro fisiológico. Até quando é que eu paro, Rafael? Quando esse conteúdo ele volta límpido, eu introduzi o soro e ele vem o soro puro, sem nenhum conteúdo mais, ok?
Complicações associadas à lavagem gástrica. Quais são as complicações? Eu posso ter lesão esofágica, laringoespasmo, hemorragia, vômito, aspiração, laceração de via aérea, mediastinite e perfuração gastrointestinal. Essas são as principais complicações. Contraindicações, ou essa informação é muito importante, tá? Quais são as contraindicações associadas à lavagem gástrica? Eu preciso saber disso, bate um print disso. Quando eu não posso utilizar, quando eu não posso fazer esse procedimento de descontaminação? Quando o paciente está com rebaixamento do nível de consciência. Agora, existe uma exceção, isso é uma contraindicação relativa. Ele está com via aérea invasiva, ele está entubado, então eu posso. Agora, ele não está entubado, então eu não posso fazer esse procedimento. Ingestão de substâncias cáusticas também é contraindicado. Ingestão de hidrocarbonetos, derivados do petróleo, também é contraindicado. Quando o paciente tem riscos de hemorragia, por exemplo, você sabe que o paciente tem um histórico de gastrite, por exemplo, gastrite hemorrágica, varizes esofagianas. O paciente tem varizes esofagianas, como em decorrência de uma hepatite, por exemplo, é completamente contraindicado passar a sonda, porque você vai perfurar uma varize e ela vai ter um quadro hemorrágico, o paciente pode vir a óbito. E cirurgias abdominais recentes, porque você pode piorar e lacerar o paciente, ok? Métodos extracorpóreos nas intoxicações, ou seja, como acelerar o processo de desintoxicação do paciente. Bom, tomada todas essas medidas, né, nós também podemos fazer uso, por exemplo, de diálise peritoneal, hemodiálise, hemoperfusão, hemofiltração, plasmaférese, alcalinização da urina, diurese forçada e exsanguíneo transfusão. Dessas aí, o que é que mais é cobrado? Hemodiálise, plasmaférese, alcalinização da urina e diurese forçada. Hidrata o paciente e administra o diurético. Alcalinização, bicarbonato, tá? Plasmaférese, né? E há também o processo de diálise, ok? Atenção, a diálise peritoneal ela não é muito recomendada porque o seu processo de eliminação da substância tóxica é muito lenta. Já a hemodiálise é uma técnica mais difundida porque a gente consegue ter uma resposta muito mais rápida no organismo do paciente. Turma, aqui nós partimos para me intoxiquei por determinada substância. Qual é o agente, então, o antídoto, ok? Então, por exemplo, o antídoto, a N-acetilcisteína, quando é que é indicado? Quando o paciente tem quadro de intoxicação por paracetamol. Então, nessa primeira linha, o nome grande é o antídoto, e embaixo tem o nome indicação, depois dose de ataque, depois dose de manutenção, tá? Esse vídeo vai ficar salvo, eu vou passar aqui porque o tempo está já acabando, ok? Então, N-acetilcisteína para o paracetamol. A atropina nós usamos em inseticidas organosfosforados e carbamatos. O azul de metileno, metemoglobinemia, ok? Biperideno, por exemplo, para prometazina, metoclopramida, aldol. Bicarbonato de sódio, utilizamos para fazer a alcalinização do pH urinário. Carvão ativado para fazer descontaminação intestinal, nós vimos as indicações, contraindicações, ok? Deferoxamina, utilizamos para o paciente que sofre intoxicação por ferro, alumínio, ok? Já vimos aqui carvão ativado. Dimercaprol, utilizamos para aquele paciente que sofre intoxicação por mercúrio, arsênio, ouro, chumbo, pessoas que trabalham com esse material, por exemplo. DTA cálcico, nós utilizamos para o paciente que sofreu intoxicação por chumbo, cuidado, não é chumbinho, isso é casca de banana, não é chumbinho, porque chumbinho não tem o antídoto, chumbinho não tem um antídoto, agora chumbo tem o EDTA cálcico, ok? Flumazenil para pacientes que sofreram intoxicação por benzodiazepínicos. Hidroxocalabamina para pacientes que sofreram intoxicação por cianetos. Naloxona, cai muito em concurso, opioide. Nitrato de amila, cianeto, veja só, penicilamina, paciente que sofreu contaminação por chumbo, cobre, mercúrio. Pralidoxina, paciente que sofreu também intoxicação por organos fosforados, né?
tiosulfato de sódio ou hipossulfato de sódio, pacientes que sofreram intoxicação por cianeto. Vitamina K, pacientes que sofreram intoxicação por cumarínicos e medicamentos anticoagulantes, tá? Como Clexane, por exemplo, ok? E aqui a nossa referência bibliográfica, repito que eu usei o material do IJF, tá certo? Então, mais uma vez, quero agradecer a todas e a todos pela participação. Se essa aula, se esse conteúdo foi benéfico para você, com certeza deve ser benéfico para alguém. Então, curta e comenta e compartilha. Se não gostou, fica na tua mais uma vez e vai assistir outra coisa, outro conteúdo. Quero dizer que nós continuamos na ativa com o nosso grupo no Telegram. Tá? Eu ampliei agora a possibilidade de alcance do Telegram. Nós estamos providenciando outro grupo no Telegram. São questões comentadas diariamente, 10, 15 questões que nós começaremos a postar, ok? Temos também o acesso ao site do gustavobrigido.com.br com aulas online que estão sendo gravadas, já foram gravadas muitas coisas. Nós também teremos amanhã, domingo, né, todo domingo, simulado, ok? Também no site, se você quiser, você tem acesso só ao simulado. E enfim, cada vez mais eu fico satisfeito em poder ajudar. Eu pensava que não ia dar tempo, dar o conteúdo todo, mas deu muito tempo. Desejo a vocês muito sucesso, mas lembrem daquela nossa frase: sucesso não é dom, sucesso é músculo. E eu queria muito desejar a vocês um forte abraço, tá? E se mantenham focadas e focados no concurso do IJF ou qualquer outro concurso, um objetivo, mantenha-se focado nele, porque uma hora dá certo. Constância sempre. Sucesso. Tchau, tchau.